Boa noite. Boa noite. Depois de cirurgia na próstata, Temer recebe alta e deixa o hospital. O presidente está na casa dele em São Paulo e deve voltar a Brasília na quarta-feira. Temer assina medidas provisórias para conter o rombo nas contas públicas. Servidores são atingidos com aumento de contribuição e adiamento do reajuste. A Polícia Federal apura desvio de dinheiro em obras de estradas no Acre e Rondônia. Os integrantes do esquema teriam ficado com 700 milhões de reais. Violência recorde. 7 pessoas são mortas a cada hora no Brasil. E os investimentos em segurança pública diminuem nos 3 níveis do governo. Na maior cidade do país, empresas flagradas com trabalho escravo. Nossa reportagem visitou algumas empresas de São Paulo incluídas na lista suja oficial. Nos Estados Unidos, o ex-chefe da campanha de Trump se entrega ao FBI. A investigação apura a influência da Rússia na eleição do ano passado. O Jornal da Gazeta está no ar. Trabalho escravo. Nossa equipe foi a endereços de empresas aqui de São Paulo que estão na chamada lista suja. São empresas que exploravam trabalhadores em condições precárias. Há semanas, o tema é polêmico no governo Michel Temer. Só na sexta-feira, a lista foi divulgada oficialmente pelo Ministério do Trabalho. A pasta pretende mudar as regras sobre trabalho escravo, mas uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu a alteração. De longe, nada de anormal no prédio da Vila Maria, zona norte de São Paulo. Mas se aproximando, a gente nota sinais de abandono. A porta não tem maçaneta e a campainha está arrebentada. Pergunto para um funcionário de uma tapeçaria no andar de baixo sobre o imóvel de cima. Sem saber que estava sendo filmado, ele responde: Mas o que há aí? É confecção? Não sei. Isso aqui é os buivantes. O homem sugere chamar por outra porta. Toco a campainha várias vezes, mas ninguém atende. Só que algumas pessoas aparecem nas janelas. De acordo com a lista divulgada pelo Ministério do Trabalho, aqui funcionaria uma confecção autuada em 2016 por trabalho escravo envolvendo 6 trabalhadores. Ali perto, na Vila Medeiros, Zona Norte, encontramos mais um endereço. Nesta casa ficaria outra confecção. Uma mulher aparece no portão com 2 crianças e depois um homem sai com um saco cheio de mercadorias. Ele põe o material no carro e sai com o veículo. Também tentamos falar com alguém da casa que tinha pessoas e cachorros, mas não fomos recebidos. Nesse ano, a empresa foi autuada por manter 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Outro estabelecimento relacionado na lista suja é a empreiteira que construiu este prédio também na Vila Maria. A fiscalização foi em 2016 e envolveu 8 operários. Hoje, o imóvel abriga apartamentos na parte de cima e um galpão para locação no térreo. A lista negra sobre trabalho escravo, atualizada e divulgada pelo próprio Ministério do Trabalho, tem no total 131 empregadores do Brasil inteiro. No caso aqui de São Paulo tem um fato curioso. Apesar das 2 confecções que a gente visitou ficarem na zona norte da cidade, os telefones de cadastro delas apontam para lojas no Brás, na região central. Nós vamos ligar agora nesses endereços para tentar falar com algum responsável. Na primeira loja, ninguém foi localizado. O número chamado não existe. Por favor, tente novamente. Já na segunda loja do Brás, a funcionária confirma que a empresa foi multada. Teve uma oficina que, apesar da gente fazer as vistorias de oficina, né, e tudo mais, que ela foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e tinha um casal que estava trabalhando sem registro. A gerente explica que não sabia de nada porque a produção era terceirizada. Ela disse que sabia que o local era gerenciado por um casal de bolivianos, mas que a loja deixou de contratar os serviços. A gente foi pego muito de surpresa. A gente tinha feito uma vistoria nessa oficina fazia pouco tempo, né? E uma oficina que estava fazendo já poucos trabalhos para a gente, já estava praticamente já quase sem volume de trabalho nosso. A lista suja do trabalho escravo é atualizada pelo Ministério do Trabalho semestralmente. Os empregadores só são incluídos na lista depois de esgotados todos os recursos no âmbito administrativo.
Os infratores são monitorados por 2 anos e só excluídos do cadastro se não houver reincidência da prática do trabalho escravo e todas as multas forem pagas. As novas regras que o governo pretende implantar retiram muitos critérios do que é considerado trabalho escravo, o que pode dificultar a fiscalização e a punição dos envolvidos. Pela mudança, só será considerado trabalho escravo uma situação em que houver submissão do trabalhador sob ameaça de punição com uso de coação e de maneira involuntária. O texto da portaria suspensa retira qualquer menção às condições do ambiente de trabalho e ao excesso de carga horária, por exemplo. O Jornal da Gazeta entrou em contato com o Ministério do Trabalho para a situação atual das empresas citadas na reportagem, mas não tivemos resposta. Essa reportagem de Luciano Penteado é só uma amostra pequenininha do que acontece no país. 2 oficinas na maior cidade brasileira. Imagine o que ocorre no interior desse Brasilzão, na área rural, nas fazendas, nas regiões mais distantes. Temer, o homem que alguns insistem em dizer que está avançando na economia, deu marcha ré rumo ao século XIX, quando seu ministro baixou essa portaria, suspensa neste momento. Só vimos um aplauso à decretação do atraso, o do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Führer da bancada do boi. Como pagamento, Temer recebeu o voto dos ruralistas para, na presidência, continuar a sua viagem ao passado, mesmo sendo denunciado em pelo menos 2 casos escabrosos de corrupção, por enquanto. O Brasil registrou 7 assassinatos por hora no ano passado. Já o número de mortes violentas cresceu quase 4% em comparação a 2015. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É como se uma bomba atômica como a de Hiroshima fosse jogada no Brasil todo ano. Em 2016, houve 61.619 assassinatos no país, média de 30 a cada grupo de 100 mil brasileiros. 7 mortos por hora e aumento de quase 4% em relação ao ano anterior. Na proporção ao número de habitantes, Sergipe é o estado mais violento do país, com 64 mortes a cada 100 mil, seguido pelo Rio Grande do Norte e Alagoas. Se consideradas as capitais, a maior taxa de mortes violentas aparece em Aracaju, com 66 assassinatos a cada 100 mil moradores. Depois vem Belém e Porto Alegre. A cidade de São Paulo é a capital com o menor índice do país, 7 mortes por 100 mil. Com quase 5 mil assassinatos no ano passado, o estado de São Paulo reuniu perto de 10% do total de mortes violentas do país. Mas como é o mais populoso, a taxa de homicídio é a menor da federação. Em 2016, foram 11 mortes a cada 100 mil habitantes, com queda de 5% em relação ao ano anterior. Os pesquisadores constataram que já faz algum tempo que os assassinatos não predominam nas capitais. A violência avançou sobre o interior. Outra conclusão é que, junto com o aumento do número de mortes no país, houve redução dos investimentos em segurança pública nas 3 esferas de governo: municípios, estados e União. Também houve queda na apreensão de armas no país. Em 2016, 437 policiais civis e militares foram vítimas de homicídio, um aumento de 17% em comparação a 2015. No mesmo período, 4.224 pessoas morreram em decorrência de intervenções de agentes civis e militares, um aumento de quase 26% em relação a 2015. O levantamento revela ainda que foram registrados no ano passado quase 49.500 estupros, média de 135 por dia e crescimento de 4%. Pela primeira vez, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública compilou dados de desaparecidos. Nos últimos 10 anos, foram quase 700 mil queixas desse tipo na polícia, média de 8 pessoas que sumiram por hora, a maior parte em São Paulo. Um dado importante, já que em uma parcela das mortes violentas, as vítimas não são identificadas e podem estar sendo procuradas pelas famílias. Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, a polícia prendeu um trio de assaltantes que tentava roubar uma agência bancária. As imagens mostram 2 homens saindo algemados de um banco na região central de Embu, com policiais que os põem na viatura.
Um dos assaltantes já havia sido detido. Cerca de 10 carros da PM participaram da ação nesta manhã. Os assaltantes também mantiveram 2 reféns, que foram libertados sem ferimentos depois da negociação. Os 3 estão presos na delegacia de Itapecerica da Serra. Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal fazem operação contra o grupo que fraudava concursos públicos. 8 pessoas foram presas e há suspeita de que o Enem desse ano seria mais um dos alvos. Um vídeo divulgado pela polícia mostra um ex-funcionário do Centro de Promoção e Seleção de Eventos, o CESP, e atual Sebrasp, retirando de uma sala alguns cartões de resposta em branco do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás. Segundo os investigadores, Ricardo da Silva do Nascimento levou os papéis para casa, preencheu com as respostas certas e os devolveu. Ele foi preso hoje. A operação investiga 16 candidatos que teriam pago de 125 mil a 375 mil reais para passar nas 2 primeiras fases do concurso. A polícia também descobriu que o grupo agiu no Enem do ano passado e teria influenciado na aprovação de 9 estudantes em medicina. A defesa do Sebrasp afirma que o funcionário que aparece nas imagens que nós vimos foi demitido e que o centro não tem envolvimento com o esquema. As investigações sobre possíveis planos de fraudes no Enem 2017 foram repassadas à Polícia Federal. Motoristas de aplicativos de transporte individual pago protestaram hoje por todo o Brasil. Eles são contra a lei nacional que deve estabelecer uma série de exigências que praticamente acabam com o serviço. Aqui na capital, grupos de motoristas se reuniram na Praça Charles Miller, na zona oeste de São Paulo. Eles seguiram em carreatas pela Ponte Estaiada, sentido aeroporto e Avenida Rebouças. A mobilização nacional é contra o projeto de lei do deputado Carlos Zaratini, do PT, que pede a regulamentação dos aplicativos de transporte. Já passou na Câmara dos Deputados em abril e deve ser votado amanhã no Senado. Se aprovado para trabalhar por aplicativo, os motoristas e veículos terão que seguir uma série de exigências, entre elas vistorias regulares dos carros, idade mínima e ficha limpa para os condutores. Outra exigência será uma licença específica para trabalhar e placas especiais, a exemplo do que já ocorre com os táxis. E você vai ver a seguir, Michel Temer tem alta e deixa o hospital. Após passar por uma cirurgia na próstata, o presidente vai ficar em São Paulo até quarta-feira. Ministro da Fazenda. A bancada do PT deve lançar até o fim do ano Luiz Marinho para concorrer ao governo do estado na eleição do ano que vem. Mas o nome do ex-prefeito de São Bernardo, no ABC paulista, não é unanimidade dentro do partido. Uma ala prefere o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que também pode concorrer a uma vaga no Senado, junto com o vereador Eduardo Suplicy. Na campanha presidencial, pesquisa Ibope mostra que Lula continua em primeiro lugar. Em segundo, aparece o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC. Os dois podem disputar o segundo turno. Neste cenário, Lula aparece com 35%, Bolsonaro 13%, Marina Silva, da Rede, 8%, Geraldo Alckmin, do PSDB e Luciano Huck, sem partido, com 5% cada um. João Dória, do PSDB, 4%. Ciro Gomes, do PDT, 3%. Álvaro Dias, do Podemos, 2%. Ronaldo Caiado, do DEM, 1%. Chico Alencar, do PSOL, 1%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do PSD, e João Amoedo, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos somaram 18%. Não sabe ou não respondeu à pesquisa, são 5%. No cenário sem Lula, Bolsonaro e Marina aparecem empatados, 15% cada um. Depois, Luciano Huck, com 8%. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, com 7% cada um. Dória, com 5%. Álvaro Dias, 3%. Henrique Meirelles aparece com 1%, junto com Fernando Haddad, do PT, o senador do DEM, Ronaldo Caiado, o deputado federal Chico Alencar, do PSOL, e o banqueiro João Amoedo, do Partido Novo. Brancos e nulos somam 28%. Não sabe ou não respondeu, 6%. Lula, condenado na Lava Jato a 9 anos e meio de prisão, depende do julgamento do recurso em segunda instância. Se for condenado, ele pode ficar inelegível pela lei da ficha limpa. A decisão no TRF deve sair só no ano que vem.
O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios entre os dias 18 e 22 de outubro. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Após ficar 3 dias internado, o presidente Temer recebe alta em São Paulo e ele só deve retornar a Brasília na quarta-feira. A alta aconteceu no início da tarde. Na saída do hospital, o presidente se despediu da equipe médica que o acompanhou e acenou para os jornalistas. Disse que estava bem. Bom dia para vocês. Aqui foi tudo bem. Trabalhar passando. Como é que o senhor está passando? Tudo bem. O presidente passou mal na quarta-feira da semana passada, durante a votação da segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, que foi arquivada. No Hospital do Exército, em Brasília, foi constatado um quadro de retenção urinária. Na sexta-feira à noite, Temer veio para São Paulo e foi internado no Hospital Sírio-Libanês para tratar a hiperplasia benigna da próstata, que é quando ocorre o aumento da glândula. Temer passou por um procedimento cirúrgico para desobstrução da uretra e para reverter o crescimento da próstata. O presidente deixou o hospital e veio direto para a casa dele, que fica no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Por recomendação dos médicos, ele deve permanecer em repouso na cidade hoje e amanhã e retomar as atividades em Brasília na quarta-feira. A agenda de hoje, que previa um encontro com o presidente da Bolívia, Evo Morales, foi cancelada. Em casa, Temer recebeu a visita do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho, do PMDB. Os dois discutiram sobre as próximas votações no Congresso. O presidente está bem, ele tá até mais jovem, tá? Ele rejuvenesceu esses dias, está aqui. A reforma da Previdência, nós conversamos muito. O que eu falei com o presidente? Precisa de uma discussão maior com a sociedade, para que a sociedade entenda, porque hoje nós temos uma comunicação que foi falha na reforma da Previdência. Então eu deixei isso bem claro para o presidente não vai fazer nada sem ter uma discussão maior com a sociedade. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em São Paulo que o pior da crise já passou. Ele anunciou que o governo estuda liberar novos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para pagamento de empréstimos consignados. Henrique Meirelles aproveitou a palestra que fez a empresários para fazer um balanço das medidas que o governo federal vem adotando até agora para estimular a economia, entre elas a reforma trabalhista. O ministro da Fazenda afirmou que o país já saiu da maior recessão da sua história e que a geração de empregos vem aumentando. Segundo Meirelles, a projeção oficial de crescimento econômico para o ano que vem é de 2%. Mas com viés de alta. O ministro da Fazenda voltou a defender a reforma da Previdência e disse que ela é inevitável e que acredita na aprovação da proposta ainda este ano, já que em 2018 seria muito difícil por ser um ano eleitoral. Ele afirmou que os gastos do governo com a Previdência podem chegar a 80% do orçamento, caso a reforma proposta pela equipe econômica não seja aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo o ministro, mesmo quem é publicamente contra a reforma quer que ela seja aprovada, para que o déficit previdenciário não se torne um problema para o futuro presidente. Mesmo aquelas que combatem a reforma da Previdência, e que a reforma da Previdência seja aprovada. Imagine o que não seja. O primeiro desafio do próximo presidente da República será aprovar a reforma da Previdência. Então já começa com um problema grande, com um desafio grande. Então o menor serviço que se faz ao país e para o próximo governo é aprovar a reforma da Previdência agora. O ministro disse ainda que o governo está analisando a possibilidade de uma nova liberação dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, desta vez para o pagamento de empréstimos consignados, e que iria conversar ainda hoje em São Paulo com o presidente Michel Temer sobre a possibilidade de extensão do Refis, para garantir novas adesões ao programa lançado para o refinanciamento de dívidas com o fisco. Durante a tarde, Temer assinou uma medida provisória prorrogando o Refis até o dia 14 de novembro. O governo espera arrecadar até 10 bilhões de reais com o programa de parcelamento de débitos tributários das empresas para tentar fechar as contas neste ano, com o déficit previsto de 159 bilhões de reais. Entre as medidas que visam a redução de custos está o adiamento por um ano do reajuste prometido a servidores a partir de janeiro de 2018. O governo também quer elevar a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14%.
Henrique Meirelles voltou a negar que será candidato a presidente da República em 2018. E, em tom de brincadeira, chegou a dizer que seria interessante ser candidato a vice-presidente. O ministro explicou que já foi chamado 2 vezes para concorrer ao cargo, mas que negou os convites. Em 2010, o presidente Lula gostaria que eu disputasse a convenção para ser candidato a vice-presidente e eu não quis. Em 2014, eu recebi um convite, então candidato a Aécio Neves também, para ser candidato a vice dele. Na época foi decidido que não. O que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz meramente uma brincadeira, porque quando alguém me perguntou sobre o problema de vice, eu falei, vice eu já fui convidado 2 vezes, isso aí é história velha. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a afirmação do ministro Henrique Meirelles de que a crise econômica acabou. O ministro Henrique Meirelles da Fazenda reafirmou que a crise econômica acabou no Brasil. Se você não quiser fazer o papel de bobo, desconfie desse tipo de afirmação. O Estado brasileiro está quebrado e o ajuste fiscal que Michel Temer havia prometido já foi transferido para o próximo presidente da República a ser empossado em 2019. No momento, Meirelles e Temer se esforçam para aprovar no Congresso medidas que evitem o aumento da cratera nas contas públicas. É improvável que consigam. Quando assumiu a presidência nas pegadas do impeachment de Dilma, Temer priorizou a aprovação de um teto de gastos para a União. Obteve na Câmara 367 votos, 59 além do que precisava. Hoje a base de apoio do governo é composta de 251 deputados, 57 a menos do que seria necessário para aprovar a reforma da Previdência. Temer terá sorte se conseguir aprovar algum remendo fiscal. O governo havia prometido austeridade, mas o que segura os gastos é a decisão de não gastar. E Temer, para derrubar as denúncias que a Procuradoria atravessou no seu caminho, não fez outra coisa senão gastar e abrir mão de arrecadação. Os poucos avanços obtidos na economia estão agora sob risco. Há 1 ano e 2 meses do final, a gestão de Temer tornou-se caótica. Temer corre o risco de chegar ao final de 2018 furando o teto de gastos que ele próprio criou. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o vereador João Jorge, novo presidente do diretório do PSDB da capital paulista. Eles falam sobre as eleições no ano que vem. E a nossa semana começou nublada aqui em São Paulo e a temperatura caiu bastante. É verdade, o dia começou com 18 graus, à tarde fez 24 e esfriou de novo. Vamos ver como serão os próximos dias essa confusão do clima, né? Com Mariana Armentano. As temperaturas vão continuar mais amenas e fica mantida a previsão de chuvas em todo o estado, com risco até de temporais. É que áreas de instabilidade associadas a uma frente fria favorecem a formação de nuvens carregadas sobre todo o estado de São Paulo. Na região leste, o céu fica nublado, o sol aparece pouco e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora, assim como no noroeste do estado. Nas demais áreas, as nuvens aumentam no decorrer do dia e chove só a partir da tarde. A máxima deve ficar em torno dos 30 graus em Araraquara, dos 26 em Barretos. Mais ao leste, teremos no litoral 24 graus em Caraguá, 25 em Santos e 28 graus na região de Campinas. Para a capital, conte com a chuva nesses próximos dias, viu? Para essa próxima madrugada, mínima prevista de 17 e máxima amanhã à tarde de 25 graus, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora. Na quarta, esfria mais, a mínima cai para 14, a máxima para 20 graus por causa do tempo fechado. E na quinta, o tempo volta a ficar firme, já com aberturas de sol e temperaturas entre 13 e 22 graus por aqui. Operação da Polícia Federal apura desvios de dinheiro destinado a estradas federais no Acre e em Rondônia. Segundo a Polícia Federal, além de empresários, estão envolvidos servidores do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Rondônia. A estimativa é que esse esquema criminoso tenha desviado 700 milhões de reais. Foram cumpridos 23 mandados de condução coercitiva e 26 de busca no Acre, Rondônia, Mato Grosso e São Paulo. O prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, do PT e ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, foi levado para prestar depoimento. Justiça proíbe o show de Caetano Veloso em invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
A decisão foi motivada por uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público de São Paulo. O show estava marcado para começar às 7h30 da noite. A juíza Ida Inês Del Cid alegou que o local não possui estrutura que suporte a apresentação e fixou multa de R$500 mil em caso de descumprimento e disse que a polícia pode ser acionada para impedir o show, caso necessário. Os sem-teto estão em um terreno particular no bairro Assunção, que abriga 6.500 famílias. É a maior invasão feita pelo MTST nos últimos anos. O proprietário do imóvel entrou com um pedido de reintegração de posse na Justiça. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A juíza proibiu hoje o show que Caetano Veloso faria em São Bernardo do Campo, na ocupação do movimento dos trabalhadores sem teto. No Recife, pancadaria na Universidade Federal. Estudantes e militantes de esquerda foram ao Centro de Ciências Humanas para protestar contra a exibição de um filme sobre o guru da ultradireita, Olavo de Carvalho. Encerrada a exibição, duelo no corredor entre os que protestavam e os cinéfilos pró-Carvalho, socos e pontapés. Em São Paulo, grupos de extrema-direita, oportunistas pelo voto futuro, querem impedir uma palestra da professora Judith Butler, da Universidade de Berkeley, Califórnia. Butler é especialista em estudos de gênero e virá para o seminário internacional Os Fins da Democracia. Um dos líderes da ação contra Judith é o ex-ator de filmes pornográficos, certamente com saudade da fama. No Rio, um grupo invadiu a Universidade Estadual UERJ, gritando pela volta da ditadura militar. Os invasores esconderam o rosto e filmaram quem estudava, ameaçaram professores, alunos e berravam, antro de comunistas. Invadiram a UERJ para impedir um evento acadêmico da pós-graduação em História, onde se estudava o centenário da Revolução Russa. Imagine manchetes, escândalos se MST invadirem uma universidade. O que tem a dizer o general Etchegóin, sempre tão preocupado com os estudantes perigosíssimos e comunas? Isso é crime. Cabe ao Ministério Público identificar os tipos e pedir punição, obrigando, por exemplo, a ler um livro e depois dizer o que entendeu. Pode ser o FEBEAPA, o festival de besteiras que assola o país. Livro de Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta. De 66, uma radiografia da ditadura, mas sempre a pedir atualizações. Ou pode punir obrigando os tipos a assistir aulas sobre Dobrenko, professor na Universidade de Sheffield, Inglaterra. Em entrevista a Irineu Franco Perpétuo, da Folha, Dobrenko resumiu: em todo o mundo há hoje uma luta da sociedade contemporânea contra a sociedade medieval. Ou ainda obrigá-los a ler A Banalidade do Mal, um clássico da filósofa alemã Hannah Arendt. Durante o julgamento de Eichmann, general nazista e um dos organizadores do Holocausto, Arendt concluiu: o mal pode se tornar algo banal para quem não aprendeu a pensar. Boa noite. O Ministério Público Estadual abriu um inquérito para investigar se o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, usa a marca do programa Cidade Linda para promoção pessoal. A prática pode configurar improbidade administrativa. Se for condenado, o prefeito pode ser multado até se tornar inelegível. Em nota, a Prefeitura informou que o slogan Cidade Linda não guarda qualquer relação pessoal com o prefeito e que essa equivocada interpretação vai ser prontamente esclarecida assim que a Prefeitura for notificada. No noticiário esportivo, o fim de semana foi de fortes emoções no Campeonato Brasileiro. Não é, Estela? Pois é, Gamberini. O São Paulo venceu, o Santos e o Corinthians perdeu. Mais uma esquentando a briga pelo título nacional. O São Paulo venceu, como a gente já falou, e com direito à demissão do técnico Levir Coupe. O Corinthians, como a gente já disse, perdeu e está com a liderança do campeonato ameaçada, já enfrentando a reação furiosa da torcida. Veja como foi a rodada. No sábado, jogando no Pacaembu, o São Paulo saiu na frente do Santos. Aos 16 minutos, Hernanes, em tarde inspirada, deu ótimo lançamento para Marcos Guilherme, que chegou na bola antes de Vanderlei e deu um belo toque encobrindo o goleiro santista. Golaço do São Paulo. 5 minutos mais tarde, Cueva interceptou um passe errado de Renato no meio-campo. Tocou para Prato, que acionou Hernanes. Com um toque de primeiro, o Profeta deixou Cueva na cara do
gol e o peruano não desperdiçou. Mais um belo gol do tricolor para delírio dos mais de 30 mil torcedores no Pacaembu. O Santos reagiu aos 33, Jean Mota cobrou escanteio pela esquerda, Rodrigo Caio cortou e Alisson pegou o rebote e mandou a bomba de primeira, sem chance para Sidão. Outro belo gol, mas ficou nisso, São Paulo 2, Santos 1. O resultado causou a demissão do técnico Levir Coupe, do comando do Santos. Com o time reserva, o Grêmio saiu na frente do Avaí fora de casa com Rafael Thierry. Pedro Castro empatou nesse belo gol, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Everton fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Caio empurrar para a rede, 2-1. Aos 17 da segunda etapa, Leandro Silva desviou o chute de Betão e decretou um empate na ressacada, 2-2. Jogando no Maracanã, o Bahia saiu na frente do Fluminense logo aos 2 minutos, com Edgar Júnior, após bela jogada de Zé Rafael. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Scarpa pegou sobra de bola dentro da área, limpou a jogada e empatou o confronto, final 1-1. No duelo dos desesperados, Vitória e Atlético Goianiense ficaram no empate no Barradão. Luiz Fernando marcou para o Dragão, enquanto José Wellison fez para os donos da casa. 1-1 e só. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta recebeu o Corinthians e não deu moleza para o líder do campeonato. O atacante Luca marcou o único gol da partida, fazendo o time do Parque São Jorge acumular o 4º jogo seguido sem vitória. Final, Ponte Preta 1, Corinthians 0. A derrota irritou os torcedores corintianos, que na madrugada picharam a sede do clube em protesto contra a má fase do time. Esse campeonato você faz 3 vitórias, você vai lá para cima. Você perde 3 jogos, muitas vezes numa zona de rebaixamento, você vai lá para baixo. Mas emocional, eu procurei controlar muito para esse jogo de hoje, né? Eu sabia da importância do jogo, que ia ser um jogo pegado pela situação da Ponte, mas trabalhar muito essa semana para o clássico no final de semana. Palmeiras joga daqui a pouco às 8 da noite no Allianz Parque e, se vencer, pode ficar a apenas 3 pontos do líder Corinthians. A partida de hoje é contra o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil. Não é tarefa fácil para os palmeirenses. Daqui a pouquinho, esse estádio estará praticamente lotado, 36 mil ingressos vendidos antecipadamente. A torcida do Palmeiras está animadíssima com a possibilidade de conquistar de novo o título do Campeonato Brasileiro depois do tropeço, da derrota do Corinthians ontem em Campinas. A distância do Verdão para o Timão é de 6 pontos. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro a partir das 8 da noite aqui no Allianz Parque, a distância cai para 3 pontinhos apenas. E no domingo vai ter muito barulho lá em Itaquera, o derby Corinthians e Palmeiras. Uma vitória hoje do Verdão, uma nova vitória em cima do Corinthians, e o Palmeiras ultrapassa o arquirrival e assume a liderança do Campeonato Brasileiro, o que ninguém imaginava rodadas atrás. O Palmeiras terá uma carne de pescoço pela frente, que é o Cruzeiro do professor Mano Menezes. O time está na 6ª colocação na tabela, não briga praticamente pelo título, tem alguma chance matemática, mas já conquistou a vaga para a Libertadores através da Copa do Brasil. A bola rola às 8 da noite, com quase 40 mil pessoas fazendo muito barulho aqui na Arena do Verdão. Por enquanto, o barulho fica por conta dos alto-falantes do estádio. Um abraço, boa noite. Nos Estados Unidos, o ex-chefe da campanha presidencial de Donald Trump é acusado de conspiração e se entrega ao FBI. Ele está em prisão domiciliar. Paul Manafort e o sócio dele, Rick Gates, foram indiciados 11 vezes sob acusações que incluem conspiração contra os Estados Unidos, lavagem de dinheiro e falso testemunho, na investigação sobre os laços da campanha de Trump com a Rússia. Segundo o The New York Times, as acusações detalham o trabalho deles como lobistas e os esquemas montados para esconder do fisco americano mais de 20 milhões de dólares ganhos com essas atividades. Manafort renunciou ao posto de chefe da campanha em agosto de 2016, antes da eleição de Trump, suspeito de receber milhões de dólares na Ucrânia. Também hoje, George Papadopoulos, que foi assessor de política externa da campanha de Trump, se declarou culpado de mentir sobre suas relações com a Rússia, no caso que investiga a interferência russa nas eleições americanas. Apesar de nenhuma das acusações citar Trump, o presidente americano afirmou que elas tratam de fatos antigos,
antes dos trabalhos de Manafort e Gates na campanha dele. Ontem, Trump havia taxado a investigação de caças bruxas contra o seu governo. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou que a crise econômica vivida pelos brasileiros entre o segundo trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016 foi a pior em 30 anos. O levantamento feito pelo Comitê Datação de Ciclos Econômicos mostra que a recessão nos 11 trimestres consecutivos fez com que o Brasil registrasse uma perda acumulada de 8,6% do PIB. No estudo, o CODACI entende que a recessão terminou em dezembro do ano passado. Para os próximos trimestres, o comitê aposta em uma retomada lenta da economia. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Falar que a crise acabou, como afirmou hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com um desemprego que atinge mais de 13 milhões de brasileiros, os recordes de inadimplência das micro e pequenas empresas e o brutal rombo das contas públicas, parece um pouco de exagero. Mas o pior já passou. Temos inflação sob controle, juros em queda, retomada de atividade, uma lenta retomada do emprego. A questão é que os efeitos da crise ainda estão por aí. Para quem está desempregado, não adianta falar em queda da inflação. E a inflação está baixa depois de ter subido muito por muito tempo, afetando o poder de compra até de quem não perdeu o emprego. O consumo começa a reagir, mas a instabilidade dessa reação complica a situação dos empresários, que não tinham uma reserva financeira. As empresas, pelo risco de crédito, têm hoje dificuldade até para conseguir capital de giro. A ociosidade ainda é grande, principalmente na indústria, segurando uma maior oferta de vagas, além de desestimular investimentos. Por outro lado, as contas públicas continuam com imensos déficits, o que reduz o potencial de investimentos também do governo. Há cortes até em áreas prioritárias. Em setembro, o déficit do setor público chegou a 21 bilhões e 260 milhões de reais. No ano, passa dos 82 bilhões e 100 milhões. Se incluirmos gastos com juros, em 12 meses, esse rombo soma 567 bilhões e meio de reais. Por tudo isso, a saída da crise tem sido bem gradual. E não adianta o governo tentar criar maior ânimo com discurso, porque cada um sabe o que está sentindo. O consumidor sente no bolso o quanto que a situação está ou não melhorando. Assim como os empresários sentem isso no caixa. O que o governo tem de fazer é insistir nas medidas que podem garantir o ajuste fiscal, a redução da dívida, gerando maior confiança. Confiança que estimula investimentos, a geração de emprego, ajudando a economia a crescer mais. As concessões da infraestrutura vão mais ou menos nesse sentido também. Agora, não dá para afrouxar o cinto. Só com a austeridade é que se pode garantir, de fato, a reversão da crise e as condições para um crescimento sustentável de longo prazo. O que gera desconfiança nesse processo é que o governo Temer, mesmo com os resultados que tem obtido no plano econômico, também tem a marca da corrupção. Faz concessões para se manter, o que até atrapalha agora o encaminhamento da agenda econômica. Há muita desconfiança quanto ao espaço político para mais avanços, especialmente no que se refere ao ajuste das contas públicas. Eu volto na quinta. Até lá. O complexo do AMB, zona norte da capital, não será mais tombado. A decisão do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico que deixa o espaço disponível para qualquer intervenção, inclusive a demolição. Há tempos, o prefeito João Dória, do PSDB, queria privatizar o local. O AMB tem cerca de 400 mil metros quadrados, que incluem o pavilhão de exposições e o sambódromo. Dória quer obter 7 bilhões de reais com a venda do complexo e também do autódromo de Interlagos. Uma locomotiva original dos anos 60 foi reformada e está prontinha para voltar aos trilhos e é uma composição da Expresso Mogiana, no interior de São Paulo. A novidade será um atrativo a mais no passeio que faz referências ao ciclo do café paulista. O trem que parte cheio de turistas faz este caminho há mais de 30 anos. A locomotiva sai da estação de Anhumas, em Campinas, e percorre um trecho de 24 quilômetros até Jaguari, em Jaguariú, no interior de São Paulo. A família de Ribeirão Preto estava animada. É legal assim a gente viver a história, né? Ainda mais os lugares que vão passando, as fazendas. Já tinha andado de trem antes ou é a primeira vez? Não, já de criança, depois de adulta não. Eu estava morrendo de vontade de rever tudo isso. Mas muito antes de servir ao turismo, os trilhos da Expresso Mogiana já eram utilizados para o escoamento de cargas, lá pelos idos de 1875.
Eram as máquinas a vapor que depois foram substituídas pelas elétricas movidas a combustível. Foi inaugurado pelo nosso imperador Dom Pedro II. Foi um pool de fazendeiros, né, da região que investiram muito na ferrovia para poder escoar seu café até Campinas, onde já tinha a Companhia Paulista que levava até Jundiaí e depois até Santos o café. Durante o apogeu do ciclo do café, a extinta Companhia Mogiana de Estradas de Ferro chegou a comandar 2.000 quilômetros de linhas. Mas com o progresso, as estradas de ferro entraram em declínio. Mas uma grande novidade tem tudo para resgatar os tempos áureos das locomotivas no Brasil. É esta composição original, fabricada em 1960 nos Estados Unidos. É uma verdadeira relíquia de 18 metros de comprimento que estava aposentada e bem danificada. Mas agora, depois de 1 ano e meio de restauros, está prontinha para voltar aos trilhos. A data do retorno já está marcada, 18 de novembro. A Associação de Preservação Ferroviária gastou R$200 mil para recuperar a lataria e principalmente a parte elétrica que compõe o motor a diesel. A gente teve que conseguir o esquema elétrico original dela, fazer cópia e daí começar a comprar material para refazer toda essa parte elétrica, mandar recuperar alguns componentes fora, conseguir outros que estavam faltando nela. Isso foi uma luta muito grande. A locomotiva, agora repaginada com o azul e amarelo da época, vai se unir às outras 8 utilizadas no passeio da Expresso Mogiana. A gente não pode parar só nas locomotivas a vapor, nós temos que preservar as primeiras locomotivas diesel também, que já está na iminência de sumir. É bom, né? Porque hoje em dia é tudo tecnologia, celular, computador. É bom sair um pouco fora disso, né? Trazer antigamente. Lídia Flandre e o novo comando do diretório do PSDB da capital paulista. Entrevista o vereador João Jorge, eleito presidente do Diretório Municipal do PSDB de São Paulo. Parabéns por sua eleição e muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigado. Bom, eu quero falar da convenção de ontem, que foi uma reunião interessante, foi muito pacífica, não houve polêmicas como em outras convenções já aconteceu, e chamou a atenção o governador Geraldo Alckmin chegar com Dória, assim, muito amigos, os dois juntos, no maior clima mesmo de amizade. E o Dória até falou que o PSDB unido vai marchar para defender os brasileiros e disse que ele e Alckmin estarão juntos. Essa união é para valer? É para valer. Isso tem acontecido. Você sabe que durante os últimos meses, eu mesmo nessa minha campanha para presidir o partido, acabei sendo eleito ontem, né, presidente do partido nessa convenção, muitos me questionavam o tempo todo, e aí, Dória ou Alckmin, quem vai ser o candidato a presidente? E a gente tem um ditado antigo, né, eu que sou interiorano, que a gente dizia, cada dia a sua agonia. E eu já imaginava que nós não precisaríamos chegar num ponto, num momento, de ter que decidir entre Alckmin e Dória. Eu apostava nisso, continuo apostando nisso. O Dória, por mais que o nome dele tenha sido cogitado, e ainda cogitado, aparecendo em pesquisas para presidente da República, ele diz, no particular para nós mesmos, eu ainda não coloquei meu nome como candidato a presidente, bom, nem como pré-candidato. Ele diz isso publicamente, mas o senhor usou aí uma expressão interessante, eu ainda. Né? Esse ainda sugere que possa ser. Mas eu acho que é possível, tudo é provável. Quem é prefeito de uma cidade como São Paulo, olha o gigantismo da cidade de São Paulo, né? Ele começa uma administração, janeiro, fevereiro, quando chega março, começam a especular o nome dele como um candidato a presidente. Você acha que ele não vai pensar, olha, essa possibilidade, eu não tinha pensado ainda. É lógico que ele vai pensar. Bom, o ego adorou, né? Não sei se o ego adorou, mas é um homem público, é um político, é lógico que sim. Mas ele sempre respeitou o governador Geraldo Alckmin e sempre disse que não enfrentaria o governador Alckmin. Nem... Publicamente ele diz isso. Isso também particularmente, também particularmente. Eu nunca ouvi ele falar que enfrentaria Alckmin. E essa ideia que começou aí a ser especulada de uma chapa puríssima do PSDB, Alckmin presidente, Dória vice-presidente.
Ontem foi um pré-lançamento disso? Não, de jeito nenhum. É claro que são dois nomes fortes. Bom para o PSDB, né? Que tem nome como Geraldo Alckmin, tem nome como o João Dória para ser presidente da República. Pode acontecer, mas eu acho pouco provável. Se você analisar bem a situação geográfica do Brasil, a questão regional, você tem que considerar outros partidos, né? A nossa democracia, ela é multipartidária, então a gente tem que considerar a possibilidade de um outro partido indicar o vice e também a questão regional. Geralmente o vice vem do Nordeste. Eu acho muito pouco provável, mas de qualquer maneira, o Dória tem, olha, são 3 opções. Pode disputar a presidência da República, aí tem o Alckmin, que hoje é o nome que está colocado, é do Alckmin. O Dória pode, inclusive, disputar o governo do estado de São Paulo, e é um nome fortíssimo, eu reputaria imbatível, e até a vice-presidente da República, ou até optar por ficar na prefeitura. Bom, eu vejo que o senhor fala, aliás, o senhor trabalhou na campanha do Dória, deu a maior força. Sim. E ontem, João Dória também deixou muito claro que queria o seu nome na presidência do Diretório Municipal de São Paulo, do PSDB. Agora, João Dória teve essa atitude em relação ao seu nome como um agradecimento, uma parceria que vem desde a eleição dele, ou é porque ele está de olho na sua igreja, na Assembleia de Deus, e ele quer voto dos evangélicos? Não, primeiro essa questão evangélica, eu sou evangélico. Eu sei, por isso que eu estou perguntando. Mas eu sou um agente político, eu sou um homem de 25 anos de militância política partidária. Mas evangélico vota. Evangélico vota. Tá. Evangélico vota. Mas eu não sou pastor e não sou um líder evangélico. Eu sou um político, eu sou um vereador, eu sou um agente público, eu sou um militante do PSDB. Aliás, o senhor tem história política, né? Eu tenho uma história já política. Já foi vereador em Americana, foi candidato a prefeito lá. Já. O senhor tem história política, isso não estou questionando. Não, eu tenho Mas uma a área... pergunta que eu fiz é se Dória está de olho nos evangélicos da sua igreja. Não, mas como se eu tivesse, aí seria uma impressão como se eu tivesse acesso a esse mundo de votos todo. Não tenho. Eu tenho apoio, às vezes, de algumas igrejas, como todos os candidatos têm, mesmo os não evangélicos, às vezes têm apoio de igrejas. Mas a questão do Dória ter dado apoio a mim, Maria Lídia, foi principalmente porque eu me coloquei como candidato. Não foi o Dória que falou, olha, João, gostaria que você fosse candidato a presidente do PSDB. Eu, que sou um agente político, eu sou um militante partidário, eu que amo política. O Dória, por exemplo, é um gestor. Eu sou político, assumido, gosto do PSDB, estou há 25 anos no partido e queria ser o presidente do partido. Quando eu falo com o Dória analisa o quadro, dá uma olhada, vê o meu histórico com ele, sou vereador e resolve me apoiar. E isso ajudou bastante, claro. Bom, eu quero sua opinião sobre uma decisão no PSDB que é muito difícil de ser tomada e o PSDB está numa situação difícil, né? Tem lá um racha, que é público, que é muito claro para todo mundo. No seu entender, o PSDB deve continuar no governo Temer ou deve sair já do governo Temer como uma determinada ala quer? O PSDB é um partido enorme, Maria Lídia, é um partido muito grande, é um partido de 30 anos, que já governou o Brasil, que governa diversos estados, que governou São Paulo. É um partido que já começa a ter, assim, gerações diferentes. Um partido de 30 anos, tem aqueles que tinham 30, 40 na fundação, que tem 70, 80 hoje. Tem os meninos que tinham 10 e hoje tem 40 anos. E é óbvio que vai haver esse conflito de gerações e conflito de ideias. Mas deve ficar ou sair do governo Temer na sua, no seu entender? Agora não é hora de sair mais. Agora, se tivesse que ter saído, ou não poderia nem ter entrado. Uma vez que entrou, passou agora, o presidente Temer passou por 2 momentos de julgamento e venceu nos 2 momentos. Posto isso, eu acho muito ruim que o PSDB agora, das portas de uma eleição, deixe o governo, até porque nós temos interesse em algumas reformas. O PSDB, o que interessa para o PSDB são as reformas, é melhorar o país e preparar o país para um presidente da República que vem aí para um mandato completo de 4 anos, com toda a legitimidade do mundo e fazer um bom governo. Eu agradeço muito a sua entrevista, desejo muito boa sorte na sua empreitada, que certamente não será fácil. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa noite. Gamberini. O governo federal baixou de novo a previsão do salário mínimo de 2018, que passou de R$ 969 para R$ 965. Essa estimativa consta da proposta de orçamento do ano que vem, que ainda vai ser mandada para o Congresso Nacional.
Hoje o salário mínimo está em R$ 937. A estimativa para 2018 já havia sido reduzida de R$ 979 para R$ 969. Os novos valores devem gerar uma economia de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais. Hoje, cerca de 45 milhões de pessoas recebem o salário mínimo no Brasil. A Justiça da Espanha acusou formalmente hoje os líderes do movimento de independência da Catalunha de insubordinação e rebelião. As queixas foram apresentadas pelo procurador-geral da Espanha contra o presidente destituído, Carles Puigdemont, e 20 integrantes do governo dissolvido na última sexta-feira. Eles devem ser intimados a prestar esclarecimentos nas próximas semanas. A Justiça exige pagamento de fiança e, se for o caso, confisco de bens no valor de 300 mil euros de cada um dos acusados. Segundo o jornal espanhol El País, o valor corresponde aos gastos com o referendo que decidiu pela emancipação da Catalunha. Menos de uma hora depois do anúncio do procurador-geral da Espanha, foi divulgado que Carles Puigdemont viajou para Bruxelas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Paulo Miklos Ex-Titãs comanda o musical do Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.